Violência e agressão são os temas do programa Falando em Psiquiatria desta semana aqui pela TV Itapuã Canal 10 e pela rádio Itapuã M com o Dr. Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, conversando comigo, Romeu Júnior, todas as semanas pela TV e também pelo rádio. Qual a ligação, Dr. Ricardo Zimmer, entre cérebro e violência ou cérebro e agressão no indivíduo que esteja sofrendo desse problema? Então, Romeu, a gente entende que a agressão ela é um instinto de se preservar, só que disfuncional nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas elas acabam mantendo esse instinto, esse ímpeto e treinando ficar agressivas, elas fazem cada vez isso de uma maneira melhor ou de uma maneira mais intensa. Então, o que a gente tenta entender sobre isso, por que algumas pessoas têm esse ímpeto a mais do que outras? Algumas pessoas são mais calmas, isso é do temperamento. Tem nenê que você pega no colo e ele é tranquilo, mas tem nenê que é mais agressivo. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, a gente às vezes já nasce com isso. Desde pequeno? Desde pequeno. Quer dizer, a criança que logo nos primeiros meses de vida ou nos primeiros anos já apresentaram uma característica mais agressiva, a tendência dela é... Ela vai ter uma tendência, Romeu, mas olha que fantástico que é o cérebro humano, não é porque ela tem a tendência que ela vai desenvolver isso. Se ela for treinada, cuidada de uma forma mais amável, ela não vai aprender a ser agressiva. Ela até pode ter o ímpeto, mas ela não vai ter o treinamento, então dificilmente ela será agressiva porque ela vai ter uma outra condição de lidar com as situações adversas, além daquela que ela teria a predisposição. A psicoterapia é uma das ferramentas para ajudar as pessoas que tenham dentro de si esse espírito agressivo e de violência? Com certeza, Romeu. Eu penso assim, a gente tem que imaginar a agressão, a raiva, essa coisa como um sintoma de alguma outra patologia, né? Geralmente, quando a pessoa se sente agredida ou com raiva, o que está acontecendo é que ela está se sentindo, se pensando subjulgada, ou seja, desvalorizada, preterida, posta para trás, desvalorizada, né? Claro que isso não fica claro para a pessoa. Mas então vamos pensar assim, Romeu, nós somos amigos, aí a gente, de repente, amanhã a gente se cruza pela rua e aí você não me cumprimenta. E eu vou pensar assim, mas eu vou ficar com raiva de ti, pensar, mas olha só, o Romeu não me cumprimentou. O que isso está falando de mim se você não me cumprimenta? Que você não está me valorizando. E aí eu fico com raiva. Eu vou fazer uma sugestão para os telespectadores, que quando se sentirem com raiva, observem que invariavelmente eles estão se pensando desvalorizados. E muitas vezes isso não é verdade. Você pode, sei lá, ter tido algum outro problema, enfim. Não vi isso. Não viu também. Quer dizer, mas eu interpreto como sendo aquela coisa de que estão falando mal de mim, estão me desvalorizando. A catastrofização. Isso mesmo. E é interessante, então, que a psicoterapia ajuda a pessoa a não ficar tendo esse olhar treinado em ver as coisas por esse lado negativo, que as pessoas não querem o bem, que todo mundo quer passar para trás, que se não me cumprimentaram é porque não gostam de mim, né? Então, a psicoterapia ajuda a produzir uma outra condição de se enxergar frente a isso. E com isso a pessoa notar que de repente aquilo que ela interpretava, de ficar com raiva, de se sentir agredida, na verdade não era. Quais são as consequências de uma criança, por exemplo, que foi vítima de agressão, de violência quando pequena ou na adolescência? Quais são as consequências futuras disso, doutor? Pois é, Romeu, isso é super importante que você está falando, porque grande parte dos abusadores, dos agressores, sofreram agressão, eles também foram vítimas. Então, a gente muitas vezes querer pena de morte para quem faz tal coisa, nesse instante,
ele é o agressor, mas se a gente for ver no processo histórico dele, já foi a vítima, né? Então, a gente tem um tratamento também para essas pessoas que fazem a agressão, né? Porque geralmente o que acontece é isso. Se alguém sofreu, depois faz alguém sofrer. É um bastão do mal, né? Que um vai passando para o outro e isso é bastante humano, né? Infelizmente, isso é um fenômeno que ocorre e que a gente tem que lidar com ele, porque não adianta dizer que isso não existe. Tem solução além da psicoterapia? Algumas medicações ajudam bastante a dar esse freio no ímpeto, né? Mas a psicoterapia seria uma das melhores maneiras da gente conseguir construir aquele tempo entre se sentir ameaçado e partir para a agressão. A partir do momento que a pessoa se sente desvalorizada, desmotivada, quando ela é vítima da agressão, tanto física quanto moral, vamos dizer assim, é difícil para se recompor e para se sentir valorizadas, recuperar o que... É difícil, Romeu, é difícil, sim. Os casos de bullying que a gente vê, que é o fortão subjugando o fraquinho, né? O fortão, na verdade, ele tem uma ideia de desvalor também, que ele também não vale muita coisa. Então, como é que eu vou dizer que eu vale um pouco mais? Colocando alguém abaixo de mim, né? É mais ou menos isso que ocorre. Então, como é que você resolve isso? Trata que o fortão ele não vale menos, porque nenhum ser humano vale mais que o outro, todo mundo vale igual. Assim, isso é Organização das Nações Unidas, o Brasil assina isso e a gente também está dentro desses. As pessoas podem às vezes não estar acostumadas a pensar dessa maneira sobre isso, mas ninguém vale mais do que ninguém. Todos nós valemos a mesma coisa por serem pessoas. Então, a gente construi essa ideia para quem ele que é o agressor, que ele não vale menos, ele se perceber disso e ele ter uma outra condição de lidar com as coisas. E a gente tratar também aquele que sofreu a agressão, porque esse fica também maculado, fica uma mágoa, fica uma marca muito forte de desvalia, né? E isso é um campo muito fértil para depressão, para quadros de ansiedade, porque a gente constrói uma ideia sobre si mesmo como a gente sendo valendo menos. E depois de muito repetida essa ideia, a gente deixa de questionar isso, começa a ser verdade, né? Qualquer bobagem muito repetida, ela vira verdade. E é interessante que a pessoa ela não começa depois ela pensando de achar que ela está pensando aquilo vira o habitual, né? E a psicoterapia traz à tona isso tudo, para que ela consiga reatribuir essas ideias disfuncionais que não são verdadeiras. Quantas sessões são realizadas nesse tratamento? Depende, Romeu, assim, de uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental, a gente pode pensar, dependendo da idade do paciente, da situação, de 12 a 20, 24 sessões. Né? Isso já é um tempo suficiente para a pessoa ser capacitada a identificar quando tocam essas ideias de desvalor, né? E geralmente, e é isso que é interessante, Romeu. A emoção de raiva, ela é como se fosse uma placa para nos alertar de algum perigo. E a gente, então, estando alertado, a gente vai se proteger frente àquilo. O detalhe é que muitas vezes a gente vai interpretar e agir como se a gente estivesse em perigo sem estar em perigo, né? E aí a gente confunde os alhos com os bugalhos. Então fica a dica para as pessoas, assim, quando você tiver com muita raiva, o difícil é lembrar disso, porque a raiva cega a gente, então. Fica a dica de quando a gente tiver com muita raiva, observa se realmente a gente está sendo subjugado, né? Muitas vezes é porque a gente não aceita as coisas como elas são, porque a gente pensa que deveria ser diferente, mas as coisas são o que são, né? O problema é justamente controlar essa situação. Tem uma interligação muito forte. É o difícil mesmo, Romeu, porque se eu estou com raiva, eu tento controlar a raiva, eu não consigo controlar. Eu fico com mais raiva que eu não consigo controlar a raiva. Então, a gente entender que isso é um fenômeno normal. Olha, eu estou com raiva, isso é assim mesmo, mas vai passar. E a gente entendendo que a gente está com raiva, que isso vai passar, a gente interpretar assim, ó, o que isso está falando de mim? O que, vamos dizer lá, eu bati o carro.
tá? O fato de eu ter batido o carro, eu estar com raiva que eu bati o carro, fala de mim? Possivelmente vai falar que eu sou um idiota porque eu bati o carro e tudo mais, mas eu não queria bater. Será que eu sou um idiota porque eu bati o carro? Né? Não é verdade que alguém é um idiota porque bateu o carro. Pode ser que foi imprudente, mas não que foi um idiota. Né? Perceba, então, é essa sutileza e a gente treinar, Romeu, interpretar as coisas desse jeito, e isso vai ficar automático no lugar da gente se sentir automaticamente com raiva, se sentindo desvalorizado, que é uma coisa que mais ou menos a gente já nasce pronto com isso, né? Nós tivemos um caso recente aqui na nossa região de um homem que acabou, numa discussão banal de um futebol, acabou puxando um revólver e atirando contra uma pessoa que estaria criticando o goleiro de um determinado time.